Bom, essa é a quinta palestra da Semana do Isabel, é sobre entendendo e utilizando corretamente as regras de descagem do Isabel, né? Eu considero isso aqui uma das partes mais principais, importantes ali, para você saber como é que trabalha essa regra de descagem para poder explorar ao máximo os recursos do Isabel. Você pode colocar 2, 3 troncos, criar uma rota para cada tipo, só celular, DDD celular para um tronco, DDD fixo para o outro. Se um tronco cair, o segundo tronco pode assumir automaticamente, mudar a regra de descagem. Então, tem várias maneiras de fazer isso, tá? É isso que nós vamos ver, como é que você pode trabalhar com a regra de descagem, e praticamente são algumas regras simples que você consegue praticamente gerar qualquer tipo de descagem dentro da plataforma, tá? Bom, meu nome é Alberto Sato, né? Sou engenheiro de eletrônica e telecomunicações, trabalhei por 11 anos em operadora, na época Telepar, depois virou Brasil Telecom, hoje é a Oi, né? E depois eu trabalhei aqui, depois eu pedi a conta lá, né? Foi em 2001, depois eu vim trabalhar aqui com o pessoal aqui, eu sou CEO do Portal do Saber, né? A parte de VoIP asterisco já tem mais de 18 anos que nós trabalhamos nessa área. Em 2003 que eu comecei a mexer com VoIP, depois em 2004 já trabalhei com, já conheci o Asterisk, desde então a gente tem investido nessa área, Asterisk at Home, Matrixbox, Elastix, Isabel hoje, né? Formei mais de 6.800 alunos, né, em diversas cidades, praticamente quase todas as capitais do Brasil. Fui 2 vezes em Portugal, 2 vezes em Angola e vários cursos hoje em EAD, né? Palestrei 2 vezes no Campus Party também, né? Quanto à certificação, eu fiz certificação da Cisco, porque eu trabalhava na operadora com os sorteadores, era tudo equipamento da Cisco, então CCNA, CCNP, fiz certificação, depois eu fiz na parte do Elastix, o SE, Elastic Certified Engineer, que eu fiz em Barcelona, estava ministrando curso em Portugal, praticamente fiquei um mês em Portugal e eu peguei uma semana, fui para Barcelona fazer a certificação, e eu renovei em Montevidéu. Eles estavam fazendo um encontro de instrutores em Montevidéu, fui para lá, além de ter renovado, eu fiz como sendo instrutor da certificação Elastix. Então, certificação da Elastix aqui no Brasil era eu que ministrava, tá? Essa é um portal de saber, empresa TI Telecom, tem mais de 18 anos no mercado, né? O foco principal é network, conectar a empresa geral na negócio, PHP na nuvem, SFTV na nuvem, revenda Vivo, Claro, Embratel, Net, Algar Telecom. Então, tem vários parceiros que a gente trabalha junto, treinamentos, continuamos na telefonia IP, né, na parte de Isabel, Asterisco, Elastix, tudo, né, call center. Presencial praticamente a gente não faz mais, e o EDA, que é a parte de videoaulas, né. Marketing digital nós usamos na plataforma há mais de 5 anos, no caso. Hoje em dia, por causa da pandemia, é fundamental se conhecer bem essa parte. No caso, a gente tem, fornece esse tipo de serviço junto com o nosso parceiro também, para eles venderem cada vez mais, né? Bom, fazendo uma recapitulação rápida do Isabel, né? É uma distribuição de servidor de comunicação unificada, que tem telefonia, fax, mensagem instantânea, e-mail, colaboração. Na verdade, tem vários produtos, mas na verdade o pessoal realmente quer a parte do PABX, né? A parte de central telefônica, né? É um software livre, GPL2, você pode copiar, distribuir e modificar livremente. Então, essa é a grande vantagem que você tem, é o código, acesso ao código de fonte. Além de você não ter que pagar nada, você tem acesso ao código fonte, você pode adaptar conforme a sua necessidade. Distribuído com uma imagem ISO, então você vai lá no site lá do isabel.org, baixa o arquivo ISO, mais ou menos 1 giga e meio, mais ou menos. Aí você faz a instalação, máquina virtual, máquina física, em 10, 15 minutinhos você fez a instalação. Então, o que ele vem é basicamente o sistema operacional que é Linux, baseado no CentOS, tem o Asterisk, né? Isabel PBX é o que faz a interface gráfica, Relafax é parte de gerenciamento de fax, Postfix é e-mail, e além de, tem vários outros módulos de código aberto aqui. Tá? Na verdade, Isabel, acho que deve ser um conjunto de pelo menos umas... Deixa eu só liberar o pessoal aqui. Pelo menos uns 15, 20 produtos integrados numa interface web, né?
Então, são mais de 3 milhões de downloads, contando com a parte do Elastic, né? Porque Isabel é basicamente uma evolução do Elastic. Então, tem muitos servidores instalados no mundo todo, principalmente no Brasil. O Brasil, eu acho que deve ser o país que mais utiliza tanto Elastic como Isabel, né? Tanto no site de downloads lá do Isabel, o Brasil que é o país que mais faz download do Isabel no mundo todo, tá? Que o Brasil é muito forte em software livre, né? Como Elastic Isabel é baseado em software livre, então o produto é muito forte no Brasil também, tá? Essa é a estrutura, como é que funciona o Asterisk no caso, né? Então, na verdade, o Asterisk, o conceito dele é modular. Então, você tem a parte do plano de descagem, né? É o núcleo do Asterisk. Então, o que você tem? Tem os vários arquivos conf, né? O típico arquivos conf do Linux, é o arquivo TXT, onde aqui dentro desse arquivo de TXT você faz toda a parte de configurações. A grande maioria aqui você só seta parâmetros, tá? Agora, o extension que tem a linguagem de programação em si, tá? Então, dentro do extension é que você faz o plano de descagem, todas as regras, praticamente, acho que uns 95% de toda a configuração está dentro desse extensions.conf. O restante aqui são vários arquivos, acho que se somar todos os arquivos, deve dar perto de uns 50 arquivos, né? Dentro do diretório /etc/***. Então, tem vários arquivos, cada arquivo tem uma funcionalidade, tá? Então, o que o sistema Asterisk faz? Ele vem, lê esses arquivos, joga para a memória e trabalha com a memória do servidor, tá? Na verdade, o que está no arquivo aqui só serve para jogar para a memória. O que realmente o Asterisk trabalha é o que está na memória. Se o que está na memória é diferente do que está no arquivo, ele pega só o que está na memória, tá? Existem os módulos que você compila, né? O Asterisk ele é modular, então conforme cada tipo de módulo, você pode carregar um determinado módulo ou não. Vamos supor cidade. O DAD é em relação a uma placa que se você tem dentro do teu servidor. Se você não tem placa, você não precisa carregar esse módulo. Vamos supor, ele está ocupando espaço na memória sem ter necessidade. Então, se você tem um servidor que não tem tanta memória disponível, você vem aqui, põe no load e joga um módulo para ele não ficar carregando, para não ficar carregando à toa se você não tem placa, né? Assim, para canais SIP, AX, tem vários outros aí, tem vários módulos que normalmente quem configura isso para quem está com hardware bem compacto ali, com pouca memória, né? Aí você tem que descarregar a maioria dos módulos. Só carrega exatamente o essencial, tá? Então, essa é a grande vantagem. Se você quer H323, pega o módulo, compila H323 e carrega o módulo de H323, aí o Asterisk fica compatível com o protocolo H323 também. Pode ser MGCP, pode ser vários outros, né? Assim como Codex. Então, o sistema é modular, isso facilita para gerenciamento. Essas são interfaces para você poder fazer comunicação com Asterisk, AGI, AMI, ARI, no caso, né? Então, através dessas interfaces, você pode fazer o gerenciamento remoto e configuração do Asterisk remotamente. Então, através disso, o pessoal integra com uma página web, no caso, a interface web do Isabel, né? Ele usa uma conta do AMI para poder configurar remotamente o Isabel. Então, na verdade, a interface gráfica, através de uma conta AMI, ele vai lá e configura os itens conforme a programação PHP lá e configura o Asterisk, tá? Então, isso daqui são interfaces que você tem para você, quem trabalha com uma área de programação, dá para fazer um monte de integração nisso. E o CLI, como lá interface, é para você monitorar o Asterisk em tempo real, tudo que está acontecendo. Normalmente você acessa isso mais quando você quer resolver um problema, tá? Dia a dia você não acessa o CLI, porque se está tudo funcionando, o CLI praticamente não tem muita função. Mas vamos supor, se deu problema num determinado ramal, se a conexão com o provedor VoIP não está bom, qualquer problema que aconteceu, você vem no CLI, monitora em tempo real, aí você consegue descobrir o problema, tá? Então, isso é base do Asterisk, né? Tá? Só para vocês terem uma noção de estrutura do Asterisk.
Então, o Isabel PBX, na verdade, é um software integrado dentro do Isabel. O que ele faz? Ele pega as configurações do Asterisk, né? No caso, ele pega vários itens, está configurado dentro de banco de dados, né? E os arquivos conf, tá? Através da interface gráfica, ele gera esses arquivos conf e depois ele dá um reload na memória do servidor, tá? Então, toda vez que apareceu aquela barrinha vermelha pedindo para aplicar, você clica nele, a partir, quando você clica aquela barrinha, ele roda um scriptzinho, pega todas as informações, gera todos os arquivos conf e depois ele dá um reload no sistema. Basicamente é isso que ele faz, tá? Então tem parte que está dentro do banco de dados, tem parte que está dentro de arquivos também. Então, para entender todo o processo, você tem que conhecer bem a parte de programação e rastrear o código, às vezes, para tentar descobrir o que realmente ele está fazendo. Porque só rastreando o código, às vezes você não consegue perceber, porque tem informação que está dentro do banco de dados. Aí você tem que saber qual que é o conteúdo daquele determinado valor para poder saber o que ele está fazendo. Então, algumas coisas é um pouco complexo entender realmente como é que funciona dentro do Isabel PBX, principalmente quando não foi você quem desenvolveu isso, tá? Mas basicamente é isso. Ele pega, através de um monte de informações que estão no banco de dados e gera os arquivos conf e dá um reload e joga para a memória do servidor, tá? É isso que eu acabei de comentar aqui, né? Bom, os principais arquivos do Asterisk, extension.conf é o que a gente vai trabalhar na nossa regra de descagem. Se você fosse programar no braço, você ia colocar dentro desse arquivo extension.conf. Como a gente trabalha com a interface gráfica do Isabel, então tem vários outros arquivos adicionais, additional, custom, tem vários outros aqui que quem colocou foi o pessoal do Isabel, o pessoal do Elastix, né? O antigo AMP, no caso ali, né? Então eles criaram uma regra. Tudo que tem additional é feito pela interface gráfica, então ele sobrescreve tudo que está dentro desse additional, então você nunca pode mexer nesse arquivo. O custom para você fazer a sua customização. Então tem vários arquivos próprios para você fazer edição, para modificar o padrão do Isabel, no caso. Se você fosse compilar só o asterisco, ia aparecer só o extension.conf. Esse é o principal de todos que chamamos os outros, né? Além desses, tem outros aqui que eu não coloquei só para não poluir. Então, regra de descagem, então, tudo sempre no extension, né? SIP.conf, tudo em relação ao protocolo SIP, né? Se você criar um ramal SIP, interligação com 2 servidores Isabel via SIP ou um tronco com um provedor VoIP, né? VoiceMail, tudo em relação a correio de voz, né? IAX é tudo em relação ao protocolo IAX. Manager é só para fazer o gerenciamento. Então, dentro desse manager, se você olhar ali, existe uma conta e uma senha. Através dessa conta e senha que a interface gráfica consegue configurar dentro do Isabel. Tundad, idade channels, tudo em relação à placa, configuração da placa que está dentro do servidor compatível com Digion, ou da Digion ou compatível com Digion. Meet.me é conferência, Music on Hold é música de espera, Features é só para fazer algumas configurações em relação ao PBX, RTP é o tráfego do canal de voz, né? É o RTP e RTCP, C é do controle, né? Então, além do canal de voz que está... Existe a sinalização que está dentro do SIP, que é 5060, existe o canal do áudio, né? Que é o RTP, e o RTCP mais um canal, mais uma porta que ele faz para gerenciar esse protocolo, tá? Então, são 3 portas no caso do SIP, 5060 e RTP, no caso, que é a faixa padrão que vem configurado 10.000 a 20.000. Você pode mudar, caso você queira. Queues e agentes é tudo parte de gerenciamento de filas, né? Indication é para você personalizar a parte de sinalização para cada país. Frequência do tom, de ocupado, várias sinalizações, cada país tem a sua frequência diferenciada, né? No Brasil é 425, vamos supor, o tom. Se você for nos Estados Unidos, o tom é diferente. Então, para você personalizar para o seu país, você vem aqui, personaliza no Indications, no caso, você seta o Brasil, aí ele já pega todo o padrão do Brasil, né? E módulos para você só configurar o que vai carregar na memória ou não, tá? Ou seja,
pode existir um módulo, mas se não tiver na memória do servidor, na verdade, ele não vai estar funcionando dentro do Isabel asterisco, né? Então, regra de descagem, isso daqui que seria o assunto de hoje. Regra de descagem, vocês precisam saber algumas regras, na verdade, isso daqui vocês têm que decorar, têm que saber o que significa, né? Então, utilização de patterns, que isso aqui é coisa do asterisco. Então, o que acontece? O Isabel é a interface gráfica do asterisco, então você tem que conhecer essas regras para poder utilizar dentro da interface gráfica, né? Então, o X, o que significa o X? É qualquer dígito de 0 a 9, tá? Então, seria qualquer dígito, na verdade, indiferente do número, porque ele pega toda a faixa, né? E um X é um único dígito. Se você quer 2 dígitos, é XX. 3 dígitos, XXX, né? Tá? Então, é assim que funciona essas regras. Deixa eu ver. Existe restrição para integrar o Isabel com outro software de hotelaria usado no mercado hoje? Na verdade, depende muito desse software, né? Porque às vezes tem software que é proprietário e não tem como fazer integração, né? Isso que vai depender muito de cada um, que se ele tem interface de integração, API, esse tipo de coisa. Por isso que não dá para saber, porque depende muito do software do desenvolvedor, no caso, tá? Então, a parte do Z é qualquer dígito de 1 a 9, ou seja, excluiu o zero, né? Então, tem X, Z e tem o N, que é qualquer dígito entre 2 e 9. Então, se tiver alguma situação que não importa o zero, não importa o 1, você põe um N. Se tem situação que não importa, a pessoa nunca vai digitar o zero, então você põe o Z no caso, né? Vamos supor, o DDD no Brasil, não existe nenhum DDD que começa com zero, né? O menor DDD que existe no Brasil é o 11, que seria São Paulo, né? Então, como não tem DDD que começa com zero, então você pode usar na posição DDD a letra Z, né? Você pode colocar até X, vai funcionar também, mas se a pessoa colocar digitar por acaso zero, né? Que dificilmente alguém vai digitar porque ele sabe que não existe DDD zero, mas caso ele for digitar, ele vai aceitar aqui, né? Se você colocar Z, mesmo que a pessoa digitar zero, ele nem vai aceitar nessa regra aqui, tá? Então, são maneiras de você evitar até erro do que o cliente digitar algo errado, né? Tá? Então, tem essas regras. X é 0 a 9, Z 1 a 9 e N 2 a 9, tá? Você pode usar colchetes também, tá? Então, quando você tem um número entre colchetes, isso aqui significa um único dígito. Pode ser 1, ou o dígito 2, ou o dígito 3. Quando põe 7-9, significa de 7 a 9, tá? Então, pode ser 7, ou 8, ou 9, né? No caso aqui. Então, aqui pode ser um único dígito, ou o número 1, ou 2, ou 3, ou 7, ou 8, ou 9. Se for 5-9, é de 5 até 9, tá? Então, é uma única posição aqui, no caso, tá? Existe o ponto que significa um ou mais caracteres, tá? Então, se você usar o ponto, normalmente não é muito aconselhável usar esse ponto, facilita na programação, mas pode gerar um monte de dúvida. Você acha que está indo para uma rota, por causa do ponto, às vezes está seguindo essa rota onde tem um determinado ponto. Então, na prática, eu evito sempre utilizar o ponto, ou você põe essa regra como sendo a última regra, pelo menos é como significar. Caso não passou por nenhuma regra anterior, ele vai para essa última regra, tá? Se você usar uma regra dessa, que for um dos primeiros, pode ser que vai sair sempre por essa rota e pode dar um monte de problema de roteamento das ligações. Então, evite utilizar isso, né? Só em algum caso extremo que você compensa utilizar o ponto, né? Exclamação praticamente é igual ao outro, só que em vez de ser um ou mais caracteres, é 0 ou mais caracteres, tá? Depois, no exemplo, vai ficar mais claro como é que você trabalha com esses itens. Então, esses aqui são regras, praticamente você tem que saber, você tem que decorar isso para poder utilizar no dia a dia, né? Então, como é que a gente vai fazer agora a regra de descagem? Alguns exemplos lá no asterisco.
tá? Como é que você vai utilizar no asterisco. Eu coloquei aqui esse underline, porque quando você vai programar lá no asterisco, é obrigatório você colocar o underline se você usar um pattern, tá? Isso é a regra do asterisco, por isso que eu coloquei underline, tá? Mas o que interessa são esses 4 dígitos. O que significa isso? 61xx. Então, se eu colocar 61xx, significa qualquer número de 6.000, né, caso, né? E aqui a terceira posição e a quarta posição pode ser de 0 a 9. Então, seria 6.100 até 6.199, tá? Então, isso aqui significa como se fosse uma faixa de 100 números, né? 6.100 até 6.199. Tá? Então, em vez de criar regra por regra, 100 regras diferentes, só com uma única regra você já pegou toda a faixa de 6.100 até 6.199. Tá? Então, deixa eu ver aqui deixa eu ver o que o pessoal escreveu ali. Existe alguma maneira de configurar o Isabel para um determinado grupo de ramais sair por um determinado tronco? Existe sim, tá? Tem como você fazer isso. Na verdade, você trabalhar com contexto diferenciado, tá? Depois, quando eu mostrar a interface do Isabel, se eu esquecer de mostrar, vocês me perguntam lá, eu mostro onde é que você seta isso, tá? Eu não vai dar tempo de falar, porque tem bastante coisa para falar sobre isso, mas é possível fazer isso. Tá? Eu indico onde que está o local, aí eu mostro para vocês. Então, 61xx é 6100 até 6199, 6.100 a 6.199. 61ZZ, ou seja, o Z significa que não tem zero. Então, é 6111 até 6199, tá? Então, na terceira e na quarta posição não pode ter nenhum zero. Então, assim, 6150 não pode, porque esse aqui não pode ser zero. Então, tem que ser 6151, 6152, assim por diante, tá? Então, isso daqui é a única coisa que ele excluiu o zero na terceira e na quarta posição, tá? Então, 61, o terceiro dígito vai variar de 5 até 9, e o quarto dígito, 0 a 9. Então, o que significa isso? É uma faixa do 6150 até 6199. Então, isso daqui era uma faixa de 100 números, esse aqui é uma faixa de 50 números, né? Tá? Então, é uma maneira de você restringir, em vez de ser 100 números, é uma faixa do 6.150 até 6.199. Uma faixa de 50 números, que é uma faixa de 100 números. Deixa eu ver o que o pessoal colocou. Seria bom mostrar aquela opção que muda de operadora. Exemplo de uma pessoa escolhe a operadora 31, você que sai... Isso, eu vou mostrar na parte da prática, eu vou mostrar isso, tá? Vamos colocar vários exemplos e conforme vocês podem comentar algumas regras diferenciadas, eu vou mostrar isso na prática. Tá? Primeiro vou entender só as regras, daí depois a gente vai para a prática com algumas regras básicas, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa dentro da interface gráfica, tá? 61xx ponto, né? Aqui eu estou usando o ponto, que é um ou mais caracteres. Então, só o fato de ter ponto significa que essa regra é totalmente diferente dessas 3 anteriores, mesmo parecendo igual. Por quê? O ponto é um ou mais caracteres. Então, isso significa que tem que ter no mínimo 5 dígitos, ou 6, ou 7, ou 8, ou mais, né? Isso que significa o 61xx ponto. Se fosse exclamação, aí ele ia encobrir todas essas regras, mais as outras com 5 dígitos, 6 dígitos e assim por diante, tá? Então, isso daqui, 61xx ponto, significa que é totalmente diferente. No mínimo tem que ter 5 caracteres, 5 dígitos ou mais, né? E tem que começar com 61, tá? O terceiro, o quarto e o restante pode ser qualquer dígito, né? Tá? Então, isso daqui, só pelo fato de ser ponto, é totalmente diferente dessas 3 anteriores, né? Se você quisesse que cobrisse essas 3, basta cortar um x desse, 61x, e colocar um ponto aqui.
Aí seria 4 caracteres ou mais. Aí, no caso, todas essas 3 regras estariam dentro dessa, né? Mas como tem 4 caracteres mais um ponto, então tem que ser no mínimo 5. Isso daqui é um número celular para o Brasil, no caso, né? Local, no caso, né? Então, aqui seriam 8 dígitos mais um 9 na frente, né? Então, o celular no Brasil, todos os números celulares começam com 9, né? São de 9 dígitos e o primeiro dígito é sempre 9, tá? E 9 e mais 8 dígitos qualquer, né? Então, isso aqui significa um número celular, seria local. Esse aqui seria o número celular local, mas só que tem uma posição de DDD aqui, né? Então, como eu coloquei Z, significa que é de 1 até 9. Então, é 11, 12, 13 e assim por diante até 99. Eu excluí 0 porque não existe 00, 01, 02. Não existe esse tipo de DDD no Brasil, no caso, né? Então, por isso que foi excluído aqui. Poderia colocar XX aqui também, que iria funcionar do mesmo jeito, tá? Só que se a pessoa discasse 00 e mais alguma coisa, ele vai sair para essa rota, né? Vai dar erro, no caso, porque não existe 00 ou 01 DDD com esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, seria o mesmo desse, só que se o usuário discou 0, DDD e o número, né? No VoIP, não tem necessidade de discar esse 0 aqui. Esse 0 é uma convenção da central tradicional, né? Para dizer que é uma rota fora da central telefônica. Isso é a convenção de uma central tradicional. Como isso aqui já é uma tradição em todas as centrais, tem muita gente, se você não colocar esse 0, ele acha que não vai funcionar. Então, você põe esse 0 aqui justamente para ficar igual à regra do central tradicional. Mas, na prática, você pode colocar somente DDD e o número é o suficiente, tá? Aí você pode colocar 0, DDD e número. Isso daqui é aquela regra com operadora. 0, operadora, DDD e o número, nesse caso, celular. Tá? Então, se a pessoa vai colocar operadora, então você põe 0. Nesse caso, eu posso colocar XX para qualquer operadora, eu posso colocar 15, 41, aqui 21, a operadora que eu quiser, e mais o DDD e o número. Depois a gente vai fazer, se a pessoa discar uma operadora que você não tem contrato, o sistema vai lá e troca com aquela operadora que você tem contrato. Vamos supor, se todas as saídas saindo pela Vivo, você vai pagar muito mais barato, então você pode, mesmo que a pessoa discou 021 aqui, ele vai substituir por 015, que seria o da Vivo, tá? Então tem como você consertar esse tipo de erro que o usuário vai fazer, tá? Depois a gente vai ver na prática, acho que fica mais fácil para vocês entenderem como é que funciona isso. E o underline, ponto, né? Nunca utilizar porque significa tudo, né? Ou se você for utilizar, joga isso como sendo a última regra, né? Se for a primeira regra, ele passa tudo por aqui e não executa mais nada. Tá? Mas na prática, praticamente ninguém utiliza isso, porque senão vai dar um monte de problema de roteamento. Tá? Agora, trabalhando com substring aqui, isso aqui é a notação de variável dentro do asterisco. É $, abre chave, poderia ser o variável aqui, ou nesse caso eu coloquei só uma sequência de números, né? E fecha a chave. Significa o conteúdo disso, o resultado. Então, se você colocar uma sequência de números de 1 até 9, 2.1, esse 2.1 significa que corte um dígito à esquerda. Sempre vai matar essa esquerda. Então, o que significa nesse caso? Ele vai, se a pessoa digitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai resultar somente de 2 até 9. Ele matou o primeiro dígito à esquerda. Se você colocar o número 3 aqui, ele vai matar os 3 primeiros dígitos. Então, ele matar o 1, o 2 e o 3. Vai ficar só de 4 a 9. Então, o resultado aqui seria de 4 até 9. Tá? Isso é uma regra do asterisco, né? Então, conforme o número que você põe aqui, se eu colocar 5, ele mata os 5 primeiros dígitos sempre à esquerda. Só fica o restante. Tá? Então, em determinada situação, você vai precisar utilizar esse tipo de regra, né?
E a parte de concatenação, no caso, né? Se você tem uma determinada variável, né? Vamos supor que o conteúdo dessa variável prefixo DDD é 11, né? E mais o conteúdo do variável ramal é ramal 1100. Então, ele vai ficar aqui, no caso, 11, 3004, 1100. No caso, eu coloquei 1000 aqui, né? O conteúdo do ramal seria 1000. Então, ele vai ficar uma string direto aqui. Então, o fato de colocar um do lado do outro, ele faz a concatenação. Não precisa colocar mais nada de sinalização. Ele entende que é para juntar todas aquelas informações e resulta um determinado número, tá? Então, isso são algumas regras básicas do asterisco que você precisa conhecer para entender a interface gráfica do Isabel, né? Porque a interface gráfica é tudo baseado nas regras do asterisco. Se o asterisco mudar alguma regra disso, o Isabel tem que ir lá e mudar a regra dentro da interface lá do PHP lá. Que alguém desenvolveu a página tem que mudar essas regras também, se caso mudar alguma regra dentro lá do asterisco, tá? Então, isso daqui eu expliquei para vocês entenderem a interface gráfica. Agora, eu vou mostrar isso daqui nós fizemos na interface dentro do Isabel, né? Então, a regra do Isabel, como é que funciona a regra de descarte? Existe um pipe onde ele remove todos os dígitos à esquerda. Deixa eu só mostrar lá na interface gráfica, talvez para vocês entenderem dentro lá do Isabel aqui, né? Então, eu estou aqui no rotas, né? Rotas de saída. Para vocês entenderem onde que está esse pipe. DDD celular, eu já deixei algumas regras prontas para a gente não perder tanto tempo. Tá vendo o pipe aqui, né? Esse é o pipe que eu estou comentando. Tudo que tiver à esquerda, essa faixa aqui, ele vai remover a esquerda do pipe. Então, é essa faixa aqui. Então, tudo que está à esquerda do pipe, ele remove os dígitos, tá? Então, isso é uma regra que é mais ou menos essa regra do substring aqui, né? Tudo que está à esquerda, ele remove. Esse caso aqui é como se fosse colocar um pipe de 2 até 9. Mais ou menos seria isso, do ponto de vista do modo gráfico. Então, tudo que está à esquerda do pipe vai ser removido. O mais, ele adiciona um prefixo ao número discado. Então, onde na interface gráfica está? Ele está o mais aqui. Então, ele vai pegar o que eu coloquei aqui e somar com o que tem aqui. E vai dar uma string total. A parte de concatenação que eu tinha explicado, essa parte aqui, né? Então, ele vai somar esse com esse e vai dar esse string aqui. Tá? Então, eles fizeram representar, através da interface gráfica, aqueles comandos do asterisco. Tá? Então, vem um exemplo na prática aqui. 03 pipe xxxx. Então, o que? O que está à esquerda do pipe, eu vou remover. Então, esse 03 vai ser removido. Vamos supor que o usuário discou 03 2003. Está dentro dessa faixa, né? Porque 03 encaixou aqui. O X é qualquer número de 0 a 9, então esse 2003 encaixou. Se fosse ZZZZ, não encaixaria porque tem 0 aqui. Como é X, é de 0 a 9, então ele caiu dentro dessa regra. Tá? Então, essa regra é válida para isso. O que ele vai mandar para o tronco? Somente 2003. Ele matou o que está à esquerda, que é o 03. Tá? Então, ele manda somente o 03 para o tronco. Tá? Uma outra regra aqui. Então, 55 mais 0, pipe, 41 e um número aqui, qualquer. Tá? Então, essa regra que foi criada, o número discado. A pessoa discou 0, DDD e um determinado número fixo lá. O que o sistema vai fazer no caso? 0, 41 e 8 dígitos vai encaixar aqui. 0, 41 e mais os 8 dígitos. Então, tudo que está aqui à esquerda do pipe, ele vai matar. Então, esse 0, ele vai matar, no caso, né? E o resultado vai somar com 55, tá? Então, o que ele vai dar no tronco? Ele vai colocar o 55, 41 e tal. Ou seja, ele matou esse 0 por causa desse pipe que tem aqui.
Tá? Então, isso no caso, são essas regras que você tem na interface gráfica aqui, e você consegue basicamente fazer tudo que você precisa, tá? Tudo que for necessário, somente com essas regras, tem como você trabalhar dentro lá do Isabel para criar, acho que todas as regras que você precisa. Até hoje, eu acho que eu não vi nenhum caso aí que você necessite fazer no braço, no caso, tá? O que realmente você precisa na prática, pode ter algumas regras diferenciadas. Vamos supor que você quer pegar somente esses 3 dígitos aqui no meio. Aí não dá para fazer, né? Tá? Aí você tem que fazer com asterisco que você consegue fazer isso. Mas agora, com essa interface gráfica, se você quiser pegar somente esses 3 dígitos, algo do tipo, aí não tem como fazer, né? Tá? Mas na prática, isso dificilmente você vai querer usar. É caso sim muito específico. Mas no asterisco puro dá para fazer isso. Pegar somente esses 3 dígitos aqui, né? Então, vamos ver na parte prática, só para vocês entenderem. Tá? Então, eu estou dentro do Isabel. Então, só para mostrar aqui como é que funciona sempre. Você sempre precisa criar os troncos, né? Os troncos que seriam as saídas, né? Poderia ser saída de uma placa, né? No caso, tem um tronco de uma placa. Essa daqui, na verdade, é a configuração padrão que veio, né? Não tem placa. Eu estou na máquina virtual, não tem placa, né? Então, isso poderia ser uma interligação com matriz aqui, né? Eu só simulei aqui, caso você queira ligar a matriz ou filial. Você quer mandar uma ligação para matriz ou para filial, é só você criar o tronco IAX aqui. E o provedor 1, provedor VoIP. No caso, um provedor que eu cadastrei e o segundo provedor, vamos por caso o primeiro cair, ele vai para a segunda, só para mostrar um exemplo de rotas diferentes. Então, basta você vir aqui nos troncos, né? Eu acho que todo mundo imagina que já criou o tronco, diz provedor e as informações do provedor que você vai colocar, né? String de registro, tá? Para cada um desses. Então, a regra sempre, primeiro você cria o tronco e depois você cria a rota utilizando nesse tronco, para pegar as rotas de saídas, tá? É sempre assim. Primeira coisa que você tem que fazer é criar o tronco e depois você cria a rota de saída. Porque na rota de saída é que você vai dizer qual tronco que ele vai sair, tá? Vamos supor, se eu quero ligar para DDD celular, eu quero que saia com o provedor 1. Eu quero que um DDD fixo saia com o provedor 2. Uma ligação local, eu quero que saia pela minha placa. Né? O Jackson, se puder desligar só a câmera aí. Tá? Obrigado. Então, é assim que funciona. Você sempre cria primeiro o tronco e depois as rotas de saídas, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, DDD celular, que só para eles entender melhor, eu quero fazer uma ligação remota, no caso, né, para outra cidade, uma ligação celular. Eu criei algumas regras aqui. Na verdade, essas regras de descagem existem em 2 locais. Eu vou mostrar lá no tronco, tá? Eu vou desligar teu microfone, Jackson, que tá. Aí eu fechei teu microfone, tá gerando ruído. Aí, tá. Então, na verdade, aqui, quando você cria um provedor, se vocês perceberem que tem regra de descagem, vou até apagar isso daqui, tá? Só para, na verdade, jogar aqui, né? Vou deixar sem regra de descagem. Na prática, eu sugiro nunca colocar regra de descagem no tronco, tá? Vamos supor, esse outro provedor que também tem regra de descagem, eu vou apagar, tá? Então, eu aconselho, quando você vai criar um tronco, para não complicar a situação, deixa aqui sem regra de descagem, tá? Depois, se caso for necessário, vocês põem a regra de descagem. Então, vamos pegar um DDD celular. DDD celular, vamos colocar algumas regras aqui, né? Deixa eu dar um zoom, acho que fica melhor para vocês verem, né? Tá. Então, nesse caso aqui, eu coloquei uma regra aqui. O que é essa regra aqui? São 9 dígitos, né, do celular.
ZZ, que é o DDD, né, no caso. E aqui, no caso, a pessoa vai discar 041, né? 041, que seria a operadora, né? Tá. Vamos supor que eu quero discar para um celular e eu fiz o acordo com a operadora 41. Tá? Vamos supor essa hipótese. Então, se a pessoa discar 041, 0 operadora, DDD e o número, vai cair nessa regra. Porque existe essa outra regra. Se a pessoa discar somente 0 DDD e o número, o sistema vai apagar esse 0 e vai somar 041 DDD e número. Tá? Vamos supor que aqui, hipótese, qual que é o tronco que ele vai pegar? Se você tem que discar com operadora, significa que você vai pegar uma saída de uma linha física, né? Pode ser E1 ou pode ser uma linha analógica, né? Porque uma linha analógica, DDD, é obrigatório você discar 0, operadora, DDD e número. Isso é regra de uma linha analógica ou 1 e 1, né? Você sempre tem que discar operadora. Por isso que aqui está 041, DDD e número. Se a pessoa discar 0, DDD e o número, o sistema mata esse 0 e adiciona 041, DDD e número. Se a pessoa discar 0xx, que isso é operador, 015, vamos supor, 015, DDD e o número, o que o sistema vai fazer? Vai matar o 015 e vai substituir por 041, DDD e número. Tá? Então é assim que funciona a regra se eu for sair pelo DAD, né? Então eu vou só salvar aqui, só para vocês entenderem como é que funciona essas regras, né? Na verdade, eu não tenho essa placa, nem sei se ele vai conseguir sair. Eu acho que ele nem vai querer discar, porque não tem placa aqui. Mas vamos fazer um teste. Aí qualquer coisa eu mudo lá. Deixa eu ver só pegar o CLI, onde está a minha tela de CLI, né? Acho que todo mundo conhece o CLI do asterisco, né? Ou seja, tudo que está acontecendo na discagem, ele vai mostrar aqui em tempo real, tá? Eu vou discar para o meu próprio celular, eu vou deixar aqui, vou tirar ele do silencioso só para vocês verem se vai tocar no meu celular. Então, o meu é 024, né? 988126323, tá? Então, eu vou disquei 0, DDD e o número. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Na verdade, o DAD, acho que ele nem... Bom, eu só vou dar um exit aqui, só para sair, para caso não... Samuel, vou desligar o teu microfone que está gerando ruído, tá? Já desliguei. Então, aqui eu disquei. Vamos ver o que aconteceu no sistema. Eu disquei 0, 0, 24 e o número, né? Que eu disquei. 0 DDD e o meu número do meu celular. Vamos... Tá vendo que ele... Deixa eu ver aqui. Tá vendo que ele colocou 041 aqui, né? Ó. Tá? Ele deu aqui como o canal já está indisponível, né? Possivelmente, ó, a parte da placa, né? No caso, não está disponível. Aqui, ó, tá aqui, né? Ó. Ele colocou 041 tal. Como eu não tenho placa, não tenho nada, lógico que vai dar erro. Então, tá vendo que ele já colocou 041 aqui. Então, ele não conseguiu sair por aqui, daí ele foi tentar uma segunda saída. Aí ele veio aqui no provedor 2, 041 e o número, tá? Então ele fez o que eu queria, no caso, colocou a operadora 41, porque ele ia sair pela placa, né? Tá? Ele ia sair pela placa. Então, ele saiu com a operadora certa. Se eu tivesse opa, deixa eu liberar o Israel. Se eu tivesse aqui
uma placa com uma linha telefônica, ele ia discar 0 operadora, DDD número, que é o que ele fez aqui. Eu disquei 0, 24, que é o DDD, e mais um número. Ele matou o 0, colocou 041, DDD e o número. Então, ele tentou sair por aqui. Não deu certo, saiu para o meu provedor 2. Pode ver que automaticamente deu o erro, ele foi lá e saiu com o provedor 2. Tá? Provedor 2, 041, tal. Só que o que acontece na prática? Esse provedor 2, ele não pode discar o operador, que é um provedor VoIP. Provedor VoIP, você nunca disca com operadora. É tudo sem operadora. É 0 DDD número. Normalmente, quase todo regra de provedor VoIP é isso. Poderia ser código do país, DDD número, né? Mas como é um provedor do Brasil, então é 0 DDD número. Então, o que eu vou ter que fazer? Como ele está saindo, ele tentou sair por aqui, não deu certo, vai para o provedor 2. Então, eu vou lá no meu provedor 2, no Trunks, né? Eu vou só diminuir aqui. Provedor 2, né? Tá? No provedor 2 aqui, eu vou jogar aqui a regra de descagem para ele, no caso, matar o código da operadora. Então, tudo que chegar 0, código da operadora, e mais o... Deixa eu ver se eu tenho... isso aqui acho que já está certo. Então, o que vai acontecer? Vai chegar aqui 0, código da operadora, DDD e o número. Então, aqui, eu vou matar 0, código da operadora, e somente eu vou colocar aqui o número 0. Entenderam o que eu estou fazendo aqui, né? Porque naquela rota, ele tentou sair pela placa da Digion. Como está fora do ar, ele vai mandar para um provedor VoIP. Provedor VoIP não pode ter código da operadora. Então, eu estou matando aqui o código da operadora e mandando só o 0, DDD e o número. Então, eu vou salvar aqui, né? Aí eu vou lá aplicar. E aí eu vou fazer a regra de descagem de novo ali, né? DDD celular, deixa eu só jogar o CLI, né? Tá? Deixa eu só voltar no CLI. Eu vou modificar de novo. Cadê o meu softphone? Tá? Então eu vou discar de novo. Dar um redial aqui, né? Não preciso digitar de volta, né? Tá vendo que agora 024 e o número. Tirou a operadora. Ele vai tocar no meu celular, vou desligar aqui, ó. Tá começando a tocar no celular. Eu vou cancelar aqui só para não atender, tá? Então, se vocês forem rastrear aqui, o que ele fez aqui? Ele vai fazer todo aquele processo, né? Começou aqui, tudo tal. Cadê o número? O número que eu disquei tá aqui, ó. 0 DDD número. Ele foi lá. Aqui ele já colocou a operadora, né? Que é aquela regra que eu queria que jogasse 041 operadora. Ó, tentou sair pela DAD, né? 041 DDD número. Aí diz que estava indisponível, porque eu não tenho placa, então vai dar erro mesmo. E depois ele pegou esse 041, ele matou a operadora 024 e pegou a saída desse provedor 2 e saiu por aqui, tá? Então ele fez exatamente o que eu queria, né? Então, como esse provedor não pode ter código da operadora, ele foi lá e matou e mandou só 0 DDD e número, tá? Então, através dessas regras aqui, eu posso digitar qualquer item ali. Deixa eu... Tá? Eu poderia discar, vamos por 0, qualquer operador, um operador que nem existe, 099, né? E o meu DDD, né? E o número do meu celular, 98812 6323. Vocês vão perceber que na saída vai sair 041 DDD número, através da placa
através da placa, né, do DAT, vai dar erro e depois vai sair só 0,24 pelo provedor VoIP, tá? Então, vou discar. Então, já saiu para o provedor certo, né? Vou cancelar aqui só para não gerar. Ó, eu disquei isso, 0,9924 e o número. O que o sistema fez? É ruim. Aqui, ó. Ele já fez aqui, ó, 0,41 e o número. Substituiu 0,99 por 0,41. Tentou sair pelo DAT com 0,41, ou seja, na operadora certa. Como deu com o canal tá errado, aí ele foi lá, desse 0,41, ele vai ter que matar o 0,41, virou 0,24, tirou a operadora e saiu pelo provedor 2. Ou seja, qualquer erro do usuário, ele conserta. Eu posso discar somente DDD e o número, vai funcionar. 0 DDD e número vai funcionar. 0 qualquer operadora DDD número, ele sempre vai sair com 0,41. Se o DAD não estiver funcionando, vai para o provedor. Ou eu posso simplesmente aqui jogar provedor 2 e DAD, né? Então, ele vai tentar sair provedor 2. Se deu certo, ele sai por aqui. Se deu errado, vai para o DAD. E aqui eu posso ter até a terceira opção aqui, né? Você que define as regras de saída conforme cada operadora. Se a operadora aqui, vamos pegar a operadora, vamos colocar aqui DAD, provedor 1 e provedor 2, tá? Colocar essa sequência e lá no provedor 1, vamos supor que você tem que sair com o código do país. Código do país, DDD e número, né? Vamos ajustar para isso. É que a DAD ali não... Acho que eu tinha que adicionar mais por isso que ele não pegou lá. Na verdade, eu tenho que adicionar o trunk aqui, por isso. Então, vamos supor que, na verdade, aqui é o provedor 1, provedor 2 e o DAT. Então, vamos supor que esse provedor 1 é um provedor dos Estados Unidos, que a regra é código do país, DDD e número. Tá? Então, vamos ajustar para esse provedor isso. Simular isso, né? Que na verdade não é. Mas vamos lá no provedor 1, só como exercício, provedor 1. Então, na regra de descagem aqui, então aqui, isso é o DDD e o número, né? A pessoa vai discar 0 operadora, né? DDD e número. E como, então, ele vai matar aqui, o que você vai colocar aqui? Código do país. Em vez de colocar somente o 0, aí ele vai resultar 55, DDD e o número. Né? Então, basicamente é isso. Aí vai funcionar já, né? Então, vamos criar na regra de saída, né? DDD celular. Tá, então, vou colocar o CLI. Tá? Então, eu vou discar exatamente isso. 0, 99, 24 tal. Ele vai substituir 99 por 41 e depois vai colocar o código do país, DDD e número para sair naquele provedor, né? Vou dar um redial. Ó, tá vendo? Provedor 1, 55, 24 e o número. Na verdade, vai dar erro aqui, porque esse provedor é do Brasil. Então, você nunca vai jogar código do país, DDD e número. Só para mostrar, né? Então, pode ver que aqui eu disquei 0, 99, 24 e tal, né? Opa. Então, tá 0,99 que eu disquei, ele substituiu por 0,41, né? E quando ele pegou a saída do provedor 1, ó, ele colocou 55, 24 e saiu pelo provedor 1. Tá? Então, ou seja, através dessas regras que você põe aqui, ou no tronco, você adapta para qualquer situação, em qualquer condições. Tá? Seja ligação local, nesse caso eu coloquei DDD celular, podia ser fixo, local, qualquer tipo de ligações, né? Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, estão entendendo o que eu estou falando, tá tudo ok, não sei.
Tá? Então, através disso, ó, especiais aqui, eu coloquei aqui, no caso, ligações especiais, o que, que é? 102, 190, qualquer coisa, o que, que é? São números que não podem ser roteados pelo internet, então você tem que rotear através do DAT. Não adianta rotear 102, 190 pelo VoIP, não vai funcionar. São pouquíssimos os VoIP que funcionam, né? A maioria grande não funciona porque 190 é serviço de emergência dentro da cidade. No VoIP você não está atrelado a uma cidade. Então o que acontece, não tem como saber 190 de que cidade que você está. Por isso que não funciona no VoIP. Então você tem que sair só pela DAT, né? Então, você pode criar um monte de regras. Se você quer falar com a matriz, né? Vamos supor que a faixa de ramais da matriz, a faixa de 3.000 até 3.099. Então, você pega 3xxx e manda lá para a matriz, tá? Mostra aquela saída do celular e, por curiosidade, aquela saída matriz. É o que eu estou mostrando aqui. Vamos supor que fosse... A faixa de 1.000 é dessa filial. A faixa 3.000 é tudo de matriz. Então, 3xxx, manda lá para a matriz. Tá? Um exemplo que alguém perguntou, acho que numa outra palestra, aquela descagem abreviada. Vamos supor que a pessoa disca um determinado código e o sistema joga um número, né? Isso que é bem simples de fazer. Basta você vir aqui e jogar o código aqui. A única coisa que você tem que tomar um cuidado para colocar um código que não existe, né? Vamos supor, colocar aqui asterisco, colocar aqui 100, tá? Ou 001, só para... Na verdade, você tem que colocar um código que se você discar, não vai entrar em conflito com nenhum outro serviço, tá? Pode ser asterisco 001, também acho que não existe. Fazer asterisco 01. Aí você põe 99 posições, algo do tipo, tá? Então, significa, se eu discar asterisco 01, o que o sistema vai fazer? Nem sei que regra estou aqui. Eu coloquei numa posição, poderia ser outro lugar. O que vai discar? Ele vai matar isso e ele vai discar o que está aqui. Então, vamos supor que eu quero discar 0. Vamos supor, operador, né? 41, né? 24, 9, 88, 12, 6323. Não sei se entenderam a regra que eu estou criando. Se eu discar asterisco 01, ele vai discar esse número completo para mim. Então, toda vez não precisa discar tudo isso. Tá? Só que aqui é que eu coloquei na regra de matriz, né? Só vou mudar aqui para provedor 2 só para poder sair, né? Era para colocar num outro local, mas como eu estava mostrando matriz, só coloquei sair do provedor 2 só para funcionar isso, né? Tá? Então, vamos fazer o exercício lá. Então, nesse caso, eu vou discar o que eu coloquei aqui, asterisco 01, né? E vai ter que sair aquele meu número do meu celular, asterisco 01, né? A posição da agenda acessada está vazia. Eu caí algum outro serviço. Posição de agenda, eu nem sabia que tinha isso. Então, vou colocar aqui 0 mais 1, 0. Então, por isso que tem que ser um código que não está sendo utilizado em nenhum local. Asterisco 001 agora. Então, asterisco 001. A posição da agenda acessada está vazia. Continua da agenda. Vou colocar 2 asteriscos, então. É que asterisco, normalmente o pessoal usa vários itens por isso. Poderia colocar só 100, acho que 100, o número 100 eu não estou usando para nada. Vamos colocar só o número 100. 100 acredito que eu não estou usando para nada. Asterisco e mais alguma coisa, normalmente são regras de descarte já. Vou colocar 100, então. Tá vendo que já caiu aqui, ó. Vamos ver o que eu fiz, ó. Tá aqui. O que eu vou discar?
Aqui, ó. Eu disquei o número 100, né? Extension 100. Ó, o que ele colocou? 041 e o número. Aí, quando ele foi sair pelo tronco, 024 e o número. E saiu pelo número certo aqui. Tá? Ou seja, toda vez que eu quiser discar para o meu celular, eu só vou discar 100. Aí eu posso colocar 101, 102, 103, cada número desse seria uma descagem abreviada para qualquer local, né? Basta você colocar o código. Vamos supor que todo dia você liga para esse número. Então você vem lá, disca só 100, pronto, ele já discou o número completo para você. Aí não tem erro. Você pode catalogar várias empresas ou vários... Se é alguém que algum fornecedor, alguma empresa que você fala todo dia, basta fazer uma descagem abreviada, que no caso aqui ele vai substituir isso. Alguém perguntou isso, então é uma coisa, você viu que é bem simplesinho de fazer, conhecendo essas regras, né? Tá. Então dá para criar muitas outras coisas mais, tá? Dá para você pegar, se for discar uma ligação local, vamos supor, você quer ligar, vamos supor que eu estou aqui em São Paulo e a matriz está no Rio de Janeiro. Então, se você discar 021 tal, ele vai lá, pega o tronco da matriz, chega lá no Rio de Janeiro, faz uma ligação local. Dá para programar esse tipo de coisa. Em vez de fazer um interurbano entre São Paulo e Rio de Janeiro, ele passa pelo tronco, interligando matriz com filial, e pega uma saída, vamos supor, de um E1 ou de uma linha convencional e faz uma ligação local. Então, dá para fazer um monte de regras aí, adaptando qualquer situação. Tá? Aquilo que o pessoal perguntou antes é class of service aqui. Tá? Ó. Opa, o Hélio está aguardando. Lembra que para você criar rotas, né? Rotas... Eu tenho até aqui, ó, funcionários aqui no caso, eu criei até algumas rotas aqui. Explicar bem rapidinho aqui. Ó, funcionários, você cria uma regra e quando você habilita ele, você pode permitir ou bloquear qualquer regra dentro do teu sistema, tá? Então você, ó, ele permite as regras que eu criei aqui, no caso, vamos supor, está tudo bloqueado. Tá? Eu posso, vamos supor aqui, vamos fazer só um exemplo aqui. Eu criei um perfil chamado funcionários. Agora eu vou configurar isso para poder funcionar em cima do meu ramal, que é o meu. Então você vai lá, edita ramal 1000, e na hora de você criar aqui, Class of Service, tá vendo? Eu vou jogar aqui funcionários. Então ele vai seguir a regra do funcionários. Vamos supor que o funcionário não possa fazer ligação DDD para celular. Então, eu vou fazer o teste agora, né? Então, eu já estou na posição de funcionário, vou discar 024, né? 98812 6323. Vou discar aqui. Esta ligação não pode ser completada. Verifique o número de casos. Tá vendo que ele não deixou? Viu que ele já bloqueou, ou seja, antigamente eu fazia ligação, agora eu não posso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Class of Service, né? Aí eu crio vários perfis aqui, diretor, funcionário, plantão e tal, e eu venho aqui e libero. Falo, não, DDD celular ele pode fazer, então eu permito ele. O restante está bloqueado. Só para vocês verem a diferença, né? Então, só estou liberando aquela rota. Agora, eu vou fazer a mesma ligação. Vocês vão perceber que ele vai acontecer agora. Dá um redial. Esta ligação não acho que eu disquei errado. Na verdade, eu acho que eu disquei errado ali. Ó. É 024 9 88 12 6323. Tinha um 100 ali que eu não tinha digitado. Tá vendo que agora passou, né? Então, eu vou lá bloquear de novo. Eu tinha discado errado, por isso que não funcionou. Ó, DDD celular permitido. Agora eu vou bloquear. Agora ele não pode
fazer a ligação. Tá, vou dar um redaio. Tá vendo? Já deu erro. A ligação não pode ser completada. Verifique o número discado. Agora está certo, tá? Então, tem como fazer um grupo só para falar entre si? Não, no Isabel direto não, porque quando você cria um ramal, o Isabel parte do princípio que todo mundo vai falar com esses ramais. No asterisco tem, ou se você criar um contexto específico, tem como fazer isso que você está querendo, tá? Aí você tem que trabalhar com um pouco de linguagem de programação do asterisco. Tem que modificar o extensions, modificar o contexto, aí você consegue fazer com um determinado grupo de ramais só fale entre si, tá? Mas vamos supor, do jeito que está o Isabel, sem mexer código asterisco, não tem como fazer não, tá? Ele não foi preparado. Ele foi preparado, tipo assim, criou um ramal, todo mundo conversa com aquele ramal. Tá? Esse é o princípio do Isabel. Entenderam mais ou menos o que eu fiz aqui, hein? Então, essa regra de descagem é bom conhecer bem aqui, que faz toda a diferença. Isso daqui é só, eu expliquei que o pessoal perguntou, né? Então, sabendo criar essa regra de descagem, tanto na rota de saída como no tronco, você cria a regra que você quiser. Tem como você explorar diversos recursos dentro do servidor, né? Alguma dúvida, alguma coisa? Qual linguagem de programação para mexer no Isabel? Na verdade, o Isabel, o asterisco tem uma linguagem própria dele, né? Então, certas coisas você faz só controle dentro da linguagem do asterisco. Igual essa pergunta que a pessoa fez. Um grupo de ramais só falar entre si. Dentro do Isabel não tem. Se você mexer com código de asterisco, dá para você fazer isso, implementar isso. Tá? Aí você tem que mexer com texto, tem que mexer um pouco regra de descagem, esse tipo de coisa, você tem que até implementar. Agora, linguagem de programação, no Isabel, na verdade, isso daí é muito aberto, porque o PHP é a interface web. Agora, se você quer interligar com algum outro produto, aí vai depender muito. O asterisco pode interligar com qualquer linguagem. Então, pelo fato de usar em Linux, depende muito da programação que você quer, fazer API, esse tipo de coisa. Aí dá para usar várias linguagens, tá? Deixa eu ver aqui. Se eu habilitar PIN 7, ela fica necessariamente valendo para todos os ramais ou posso habilitar para determinado ramais? Na verdade, o PIN é válido para todos os ramais. O que a pessoa está perguntando para mim, o Wagner, é isso daqui. Tá vendo o PIN 7? Eu posso habilitar, acho que um outro dia eu expliquei sobre isso. Quando eu jogo aqui, é válido para todos os ramais. O que você pode fazer? Vamos supor que um gerente não precisa dessa senha. Vamos supor que você habilitou essa senha aqui. Então, todo mundo vai passar por aqui e vai pedir a senha. O que você faz ali? Você vai lá na extensão. Vamos supor que o MIR-senha é do presidente da empresa. O presidente da empresa não precisa digitar senha. Então, você vem aqui, ó, PIN Less Dialing. Então, você vem aqui, dá um enable. Se você colocar isso, significa descagem sem senha, entendeu? Então, você só vai naquele ramal e você vem aqui, habilita essa função. Aí ele vai discar sem senha. Então, é mais fácil. Habilita para todo mundo, só vai naquele ramal do gerente, diretor, tudo, e habilita essa função. Basicamente isso. Ele tem a GI, tem a API, integração, ele aceita tudo. O Jair comentou. Então, como é software livre, você pode inventar... Na verdade, qual que é o princípio? Você usa a linguagem de programação que você está acostumado e faz a integração com a asterisco ali. Tá? Essa é a grande vantagem do asterisco. Você consegue integrar com qualquer linguagem de programação. Pode ser o DeFi, pode ser C, pode ser Python, pode ser o que você imaginar, Perl, tá? Ele aceita tudo. Basta você conhecer programação. Agora,
Se você existe a linguagem de programação do Asterisk, aí você tem que conhecer um pouco a linguagem do Asterisk para fazer essa integração com a linguagem que você está acostumado. Essa é a grande vantagem, porque ele não é preso à linguagem de programação. Se você é especialista em Basic, qualquer outra linguagem, Pascal, qualquer coisa, você consegue montar um sistema integrando com o Asterisk. Tá? Aí você tem que saber só o parâmetro que você vai passar, o que você vai receber e fazer o tratamento dos dados. Basicamente é isso, né? Alguma outra dúvida, né? Então, regra de descarte é uma coisa importante, compensa vocês conhecerem bem para poder utilizar no dia a dia. Você consegue fazer tudo, né? Tem um livro que fala sobre isso, Asterisco Futuro da Telefonia. Isso, esse livro é um dos primeiros que saiu no mercado, ele é muito antigo já, né? Tá? Quem quer estudar o asterisco, né? Pode estudar por isso, né? Tem, né? Na internet tem vários grupos, vários locais, né? É um pouco complexo até você entender como é que é a estrutura, como é que faz isso, tudo, né? Tá? Então, qual o melhor livro para estudar estudo atual? Sinceramente, eu não conheço tantos livros. Depende muito. Se você quer asterisco, igual Isabel, acho que nem sei se tem livro de Isabel. Tá? Elastics, na época, tinha um PDF que eles geraram, Elastics Without Tears, né, no caso, que é o que o pessoal usava bastante. Agora, Asterisk, eu não... É que eu não uso a nível de livro, eu estudei muito o VoIP Info, no caso, né? Então, a minha base toda foi do VoIP Info, lá tem toda a documentação do Asterisk, vamos supor, só que dá mais trabalho, você perde mais tempo até entender como é que funciona, vários outros itens. Você tem que ter um certo conhecimento. Se você não tem nenhum conhecimento do Asterisk, porque às vezes pegar um livro, você vai bem mais rápido para entender como é que funciona. Né? No meu caso, eu sempre adotei o VoIP Info como a minha referência de biblioteca para Asterisk. Existe um manual que fala todos os itens de configuração do Isabel. Infelizmente, não tem nada disso, viu? Deveria ter um manual, um monte de coisa, mas normalmente quem programa a última coisa que eles querem fazer é manual, né? Tá? Não tem documentação assim boa para Isabel, eu não conheço nenhuma, não. Alguma outra informação? Normalmente o pessoal vai pela internet, vai caçando, vendo os vídeos, vendo os grupos, perguntando, né? Muita gente faz isso. Não existe, assim, às vezes, um guia passo a passo certinho, né? Ou o pessoal parte do curso, né? Então, esse era o parte do slide. Amanhã, no caso, vai ter o combo Isabel, né? Quem tiver interessado no curso de coisa. Na verdade, nós estamos vendendo muito mais barato que o tradicional, né? Essa promoção a gente faz uma média de umas 3 vezes por ano só, né? 3, no máximo aí, 3, às vezes 4, normalmente 3 vezes, né? Então vale a pena somente para o dia 19, né? Quem quiser participar, basta preencher o formulário, né? Tá aqui o link, só copiar para quem quiser preencher e entrar no grupo lá do combo de maio, no caso, né? E amanhã eu vou divulgar os valores dentro do combo. Então, tem 30 dias incondicional, sempre se a pessoa não gostou por algum motivo, a gente devolve o valor, né? Daí só vai ser válido para o dia 19, né? Próximo webinar, na verdade, é o último, né? De amanhã, dicas de implementação de segurança no Isabel, né? Tá? Alguma outra função aí? Esse software XLR que você usou aí, sabe onde posso baixar ele? Na verdade, essa versão já não existe mais, né? Porque a versão da X-Lite é bem mais pesada, que eu não gosto muito, né? Eu gosto de usar esse que é levezinho. Vou ver se eu consigo o executável dele. Uma época eu tinha um portátil dele, mas eu acho que no Windows 10 o portátil acho que parou de funcionar. No caso, esse aqui acho que eu devo ter para instalação, tá? Se puder, me manda um e-mail aí, eu vejo, eu tento localizar lá, daí eu já libero para você. Porque na internet acho que você não encontra mais
Você vai pegar o X-Lite só, versão nova, que é bem mais pesado. Eu detesto as versões novas. Bem mais difícil de configurar. Então, tá. Tem vários, Viper, Microchip, tem um monte de softphone. Eu acostumado a usar esse, né? Mas eu uso o Viper bastante também, tá? Tem o da Grande Screen, né? Tem vários softphone. Eu consigo baixar os vídeos do curso. Na verdade, tá no YouTube lá, né? No YouTube tem programas que consegue baixar, não tá nada bloqueado, nada, né? Dá para você baixar sim. Thiago, na parte de PIN, tem como gerar uma senha para cada usuário? Queria monitorar quem ligou e quanto tempo ficou numa ligação. Isso, na verdade, lá no PIN, você pode colocar quantas linhas você quiser. Então, cada linha, você pode colocar uma senha e você distribui para o usuário. E tem um item lá que você habilita, ele fica registrado lá no CDR, no relatório. Aí você pode fazer um filtro para quem usou aquela senha, você tem um relatório de utilização por senha, no caso. Tá? Dá para você fazer isso. É só você digitar várias senhas lá dentro do PIN, lá, PIN sets. Tem BLF, inclusive, que funciona. Ah, tá. No caso, para você mudar os tons, esse tipo de coisa, tá? Sim, te mando, sim, ok. Com relação àquela configuração para o tronco de saída, determinados a mais sair um determinado tronco. Isso, na verdade, que você tem que mudar aquela classe de serviço lá e habilitar o tronco. Você cria um monte de classes ali e cada classe pegando, vamos supor, um tronco, um tipo específico e aplica no ramal aquela classe. Entendeu? Basicamente é isso que você tem que fazer, tá? É o que eu fiz ali, eu criei, no caso, a classe funcionários, né? Onde que tá aqui? Ah, tá. Eu criei aqui a classe funcionários, né? Na verdade, e apliquei no ramal, que basta você criar outras classes, né? Acho que foi no Pedro, eu acho que nem sei se eu apliquei. Não, na verdade foi no... Não, funcionários, basta você vir aqui criar classes, né? Criar outras classes e determinar o que você quer habilitar ou não de rotas, né? No caso. Pelas rotas, você vê qual que é a rota que ele vai fazer e dentro da rota você pode jogar toda a regra de descarte. Aí você aplica pode colocar por departamento, por setores, tá? Dá pra fazer um monte de coisa. Curso online ao vivo seu, quando vai ter? O curso online, normalmente eu não tenho feito tanto por falta de tempo. Eu vou ver se eu consigo programar, porque tem um pessoal querendo também, eu vou ver se eu bolo logo, tá? Esses cursos também. Algumas pessoas, às vezes, preferem curso online, no caso, né? Eu faço bastante videoaula e a vantagem de videoaula, a pessoa assiste quando pode, né? E se tiver dúvida, eu tiro via dentro da plataforma tem como mandar pergunta, ou pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, ou se tiver alguma dúvida, a pessoa junta, faço webconferência, tiro também, tá? Dá para fazer isso. Então, muita gente às vezes prefere em videoaula pelo fato de fazer qualquer horário. Mas eu vou ver se eu bolo, eu já estava pensando mesmo montar alguma curso em tempo real também. Tem gente que prefere isso, né, no caso. Eu ver se eu logo eu já lanço isso. Eu já tinha pensado nisso também. Né? Hoje deu para aprender muito sobre as regras, né? O Braulio está mandando mensagem privada aqui, né? Manda no caso o público aí todo mundo vê, tá? É muito importante saber essa regra de descarte que faz toda a diferença na parte do planejamento de roteamento, tá? Mais alguma dúvida, né? Senão, praticamente já são 8h20, né? Se ninguém tiver dúvida, vamos encerrando então. Aí continuamos amanhã com a última palestra, então, tá? Boa noite a todos e até amanhã.